Paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 31. O pacto entre Labão e Jacó em Gileade. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês, meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tornaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão de pedras. E chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galede. E Mispa, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. E afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Então nós vimos aqui que após Labão ter alcançado Jacó, ele não podia fazer mal a Jacó, porque o anjo do Senhor apareceu para ele em sonho. Então ele mediu suas palavras para falar com Jacó, né? Porque a vontade dele era pegar todo o rebanho, as filhas dele, tudo e levar de volta para casa. Só que o anjo o repreendeu, né? Então aqui ele foi bem duro com Jacó, deixando bem claro que na mente dele, tudo aquilo lá era dele. Labão, ele era muito apegado às coisas materiais. E para ele, aquele rebanho era tudo dele. As filhas eram dele. Mas a gente não pode ter um pensamento assim. A partir do momento que Jacó foi trabalhar para ele, e Labão lhe prometeu um salário, Jacó trabalhou 14 anos por suas filhas. Então aquele gado que ele trabalhou é fruto do trabalho dele. Aquilo já não era mais de Labão, era de Jacó. Deus abençoou Jacó em tudo. E graças a Jacó, Deus abençoou Labão também. E os dois engrandeceram. Só que o Labão, ele tinha muito amor aos bens materiais. E ele não queria perder aquilo tudo. Por isso ele não queria deixar Labão ir. Não era por amor às filhas. É por causa do gado. Era por causa da riqueza. E ali ele fez Jacó, um acordo com Jacó. Ali eles pegaram pedras, fizeram um montão. Como não tinha testemunhas, então eles fizeram um juramento entre eles, entre Deus, e fizeram aquela coluna como testemunha. Então toda vez que eles vissem aquela coluna que eles fizeram ali, eles não podiam passar daquela fronteira que eles fizeram, daquela coluna de pedras, para fazer mal a ninguém. Então eles fizeram um juramento que Labão não ia pegar o rebanho dele à força de volta, e que nem Jacó voltaria para fazer mal a Labão. E juraram pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaque, pelo Deus de Naor. Aí Jacó, por respeito a Abraão, por respeito à memória do seu pai Isaque, ele fez aquele acordo. Jacó era um homem pacífico, ele não era um homem de guerra. E por isso que Deus abençoou ele. Deus abençoe os pacificadores, né? Está escrito que bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. No Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo ensinou no Sermão da Montanha, né? Então sejam pacíficos. Se alguém está te propondo um acordo,
que é um acordo que os dois vão sair bem, porque os dois iam sair bem aqui. O Jacó, ele ia ter a liberdade dele, né? Ele ia poder voltar para casa de seu pai, ia viver em paz com suas esposas, com seus filhos. E Labão prosperou muito com Jacó. Ele tinha que deixar Jacó aí mesmo. Por isso que o anjo o repreendeu. Nosso Deus é um Deus justo. Então Deus abençoou a casa de Labão através de Jacó. Jacó foi abençoado por causa de Labão. E chegou o momento dos dois se separarem. E assim fizeram esse acordo. Então na nossa vida, sempre quando alguém propõe um acordo para você, analise bem, receba bem. Ali eles fizeram um banquete. E depois se despediram em paz. Fica essa lição para nós. Todo acordo familiar, tem muita gente que por causa de herança briga, faz coisas terríveis, por contratos de negócios. Pelo amor de Deus, vamos ceder um pouquinho, gente. Vamos fazer tudo em paz, para que ambos os lados saiam satisfeitos, tá bom? Não fiquem brigando, lutando, porque isso é meu direito e pronto, não. Deus se agrada de quem é pacífico. Às vezes é melhor você abrir mão de alguma coisa e sair bem e ter paz no seu coração do que arrumar confusão com sua família toda ou arrumar confusão com seus colegas de trabalho. Pensem bem nessas coisas. Meditem nesse assunto. Vocês vão ver que Deus ele se agrada de quem é pacífico. E vocês vão perceber que Deus vai abençoar vocês. Vocês podem achar que vocês vão sair perdendo nesse negócio. Financeiramente, pode ser que sim. Só que a paz que vocês vão ter e a consciência tranquila de dormir à noite, sabendo que você fez um bom acordo, que você não prejudicou ninguém e que todos saíram felizes, não tem preço. Você vai ser sempre bem recebido por todo mundo. Você não vai ter inimigos. Então pense bem, seja pacífico, como Jacó era pacífico. E Deus vai te abençoar. E se preciso for, Deus manda anjos para te guardarem, como protegeu o Jacó. É assim que Deus trabalha. O mundo espiritual a gente não vê, mas Deus está sempre, está escrito na palavra, tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é verdade. Quem ama a Deus, ama a palavra dele e segue a palavra dele, os anjos de Deus estão trabalhando a seu favor. Você não vê, mas se você prestar bem atenção, você vai começar a perceber quantos livramentos Deus deu na tua vida. Sempre na hora certa, Deus vai te preparar o dinheiro para você pagar suas contas. Você vai ver que tudo conspira a teu favor. Você vai ver que o bem é atraído para você. Porque você faz o bem para os próximos. Então sejam pacíficos como Jacó foi pacífico. E aqui, Labão, para se despedir das suas filhas, ele fez um acordo com Jacó, que ele não tivesse outras esposas além das filhas dele. Isso porque ele queria que Jacó desse atenção para suas filhas, lógico, né? Labão amava suas filhas, né? Quem não ama, né? Ele dava muita importância pro gado, né? Às vezes até mais do que para as filhas, mas ele amava as filhas dele. Então ele pediu que Jacó não tivesse outras filhas. E também, se ele casasse com outras mulheres, a herança ia ser dividida, né? Então Labão é muito ligeiro nessa parte financeira, gente. Ele tá sempre um passo à frente. Então ele já estava pensando nisso. Porque se ele conseguir mulheres de outros povos, a herança não vai ficar para meus netos, né? Esse gado todo aí que ele conseguiu aqui na minha casa, ele vai dividir com outras mulheres? Não, vai ficar só para minhas filhas, e só para os meus netos. Então, o Labão, apesar de ser um homem extremamente material assim, e mentiroso, né, porque enganou Jacó várias vezes, ele também dá um bom exemplo para a gente. Que nós devemos pensar, planejar o futuro da nossa família. Então, tudo fica registrado na palavra de Deus, tantas as experiências boas e ruins de todas as pessoas. Para quê? Para que possamos aprender com os erros e com os acertos das pessoas. E Labão era um homem muito prudente, era um homem muito astuto. E isso fica de lição para nós também. Planeje o futuro, vocês têm plano de saúde, vocês têm uma poupancinha para deixar para os seus netos, para os seus filhos. Planeje o futuro. Labão estava fazendo isso, ele estava protegendo o futuro dos netos dele e das filhas dele. Então sejamos como Labão nesse sentido, de estar sempre um passo à frente, de ser esperto,
Quem serve a Deus geralmente é pessoas mais puras que não têm tanta esperteza. A gente tem a sabedoria da palavra de Deus, né, que Deus deixou para nós. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que nós devemos ser simples como as pombas e astutos como a serpente. Porque os filhos da treva, eles são mais espertos. Porque eles vivem mentindo, vivem enganando, então eles vivem em situações de risco, então eles sempre têm uma saída para tudo. Agora nós que somos servos de Deus, nós temos uma vida mais tranquila, então a gente não tem tanto, a gente não se mete tanto problema para poder resolver, né? Agora quem é do mundo geralmente vive em problema, vive em situação difícil e são pessoas espertas que por ter uma vida difícil, dura, eles têm raciocínio rápido para as coisas. Pena que eles usam para o mal, né? Deus quer que nós usemos esse raciocínio rápido, essa esperteza, essa astúcia para o bem. Usar essa astúcia para ajudar teu próximo, tua família. Então sejam espertos, como Labão era esperto. Planeje o futuro de vocês. Pense bem nos seus netos, nos seus filhos, do futuro que você vai dar para eles. Mas principalmente o melhor futuro que vocês podem dar para eles é ensinar a palavra de Deus. Lógico que vocês têm que pensar em faculdade, têm que pensar no que vestir, mas o principal é a palavra de Deus, porque essa vida é só uma passagem, né? Quem está estudando a palavra de Deus aqui comigo aqui, desde os primeiros vídeos, sabe que aqui nós estamos só de passagem. Aqui é só uma etapa. Nosso pai Adão caiu, estamos aqui nesse mundo caído. Aqui quem manda aqui nesse mundo aqui é o inimigo, né? A teoria do bem e do mal, né? E nós vemos que esse mundo aqui tem tantas coisas boas como coisas ruins. Mas o nosso Deus, ele já tinha um plano, já mandou nosso Senhor Jesus Cristo aqui para dar a sua vida por nós. E por ele, quem confia em Jesus Cristo tem fé que ele é o Filho de Deus e nos salvou na cruz, a gente pode sair desse mundo aqui. A gente pode voltar para a eternidade, onde o bem reina, né? Então, sigamos a palavra de Deus, ensine aos seus filhos, planeje um bom futuro para os seus filhos, tanto na parte espiritual como na material. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês, orem por mim, pela minha família. Eu vou orar por todos vós. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.